Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago trazendo para vocês mais um vídeo aqui do meu guru. Hoje eu vou trazer para vocês uma resolução do livro do Halliday de Física 3, capítulo 27, exercício 11. Então vamos lá. Na figura abaixo, o trecho AB do circuito dissipa uma potência de 15 watts quando a corrente I é igual a 1 ampere. Tem sentido indicado, ou seja, esse sentido de A para B. O valor da resistência R é 2 ohms. Então já vamos anotar aqui. Já deixei anotado aqui embaixo. A. Qual é a diferença de potencial entre o ponto A e B? O dispositivo X não possui resistência interna. B. Qual é a força eletromotriz do dispositivo X? O ponto B está ligado no terminal positivo ou negativo do dispositivo X? Bom, galera, então vamos começar a entender um pouco sobre essa questão. A gente tem então aqui um circuito qualquer onde a gente só consegue ver dois nó dele, o nó A, o nó B, um dispositivo que a gente não sabe quem é, uma resistência e a corrente. A gente tem o valor da corrente, da potência e dessa resistência. E ele pede qual a diferença de potencial entre A e B. Então vamos lá, começar pela letra A aqui. Bom, a diferença de potencial entre esses pontos a gente poderia procurar de muitas maneiras, mas uma maneira aqui que a gente já tem valores que pode chegar lá é o que? A gente tem aquela famosa equação que a potência é igual à diferença de potencial U vezes a corrente que passa por ali. Então, se a gente isolar aqui a nossa diferença de potencial, nós vamos ter U igual a P sobre a corrente. Beleza, galera? Então, a diferença de potencial é igual a potência dividido pela corrente. Então, se a gente quer a nossa diferença de potencial entre o ponto A e B, a gente usa a corrente que passa por esses pontos e a potência A e B. Então, vamos lá. A diferença de potencial, nosso VAB, vai ser igual ao nosso PAB sobre I. Temos os valores aqui em cima, então vamos ter 50 sobre 1, que vai ser igual a 50 volts. Então nós conseguimos encontrar um valor diferencial de potencial entre o ponto A e B igual a 50 volts. Vamos lá para a letra B. Vamos ver o que a letra P pede, deixa eu só anotar aqui. Letra B. Letra B. Qual é a força eletromotriz do dispositivo X? A gente precisa encontrar então qual é a força eletromotriz. Bom, lembrando, a nossa diferença de potencial entre A e B é igual à diferença de potencial que vai existir em cima desse resistor, como a corrente está passando nesse sentido. A corrente sempre entra no sinal positivo do resistor, porque ele é um elemento passivo. Então nós vamos ter o sinal de positivo, sinal de negativo para cá e aqui um VR. Mas a nossa força eletromotriz, que a gente não sabe o sinal, não conhecemos nada sobre ela ainda. Então a gente vai colocar um sinal aleatório, mas que pode ser que esteja errado. Então eu vou colocar ela como tendo positivo para o lado de cá, negativo para o lado de lá, só para a gente conseguir entender alguns conceitos. Então nossa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B vai ser dada pela somatório dessas duas nossas tensões. Eu vou deixar só sinalizar que aqui é o epsilon. O somatório dessas duas tensões seguindo o caminho de I. Lembrando, usando sempre o valor por onde I entra. Então, ó, nosso VAB vai ser igual a nosso VR, porque entra pelo sinal positivo, e o negativo aqui do nosso epsilon, então menos epsilon. Ok. Então, isolando aqui o nosso epsilon, então nós temos que epsilon é igual a VR menos VAB. Mas quem é VR? Se a gente usar a lei de Ohm, nós vamos ter o seguinte, que a diferença de potencial sobre o resistor, nosso VR, é igual à corrente que passa pelo resistor vezes a própria resistência dele. A corrente é de 1 ampere e a resistência é de 2 ohms. Então, nosso VR vai ser igual a 1 vezes 2, que é igual a 2 volts. Então, nós vamos ter que epsilon vai ser igual a 2 menos nosso VAB que nós encontramos lá em cima, menos 50. Epsilon é igual a menos 48 volts. Ah, encontramos um sinal negativo. O que significa? Sinal negativo significa que a gente polarizou o nosso elemento de maneira errada, uma maneira que não está correta no resto da análise. Ele não está nesse sentido. É a mesma ideia de quando a gente tem uma força. Temos uma força apontada para a direção aqui da direita. Se ela receber um valor negativo, menos 1 newton, significa que na verdade essa força não está sendo aplicada nessa direção.
mas sim nessa direção aqui. Bom, voltando lá. Então, na verdade, o que que a gente vai ter? Não vai ser esse sentido que eu desenhei aqui. Nós vamos ter um novo sentido. Nós vamos ter o sentido real dela. Vai ser nessa direção com um sinal positivo. Mais 40 volts. Ok? Beleza, então. Agora vamos para a letra C. O ponto B está ligado no terminal positivo ou negativo do dispositivo X? Bom, já comentamos sobre isso. Como a gente encontrou um valor negativo para aquela polarização que tínhamos feito anteriormente, a gente viu que temos que inverter a polarização. Invertendo essa polarização, vemos que o sinal negativo está no ponto B. Qual outro meio de ver isso? Outro meio de ver isso é o seguinte: a gente pode vir aqui no ponto B e dizer que no ponto B a gente tem o terra, ou seja, 0 volts. E a gente sabe que VAB vai ter que ter 50 volts, ou seja, se aqui tem 0 volts, o outro lado é obrigado a ter 50 volts. Sobre o nosso resistor, nós vamos ter então uma queda de tensão de 2 volts, que a gente também encontrou aqui embaixo. Então, vai ter uma queda de tensão de 2 volts. Então, desse nó para esse nó aqui, nós vamos ter 50 menos 2, 48 volts. Ou seja, aqui em 48, nesse nó aqui do meio, vai ter uma tensão maior do que no nosso terra. Ou seja, aqui a gente vai ter um sinal positivo e aqui um sinal negativo. E conseguimos encontrar polarização de uma outra maneira, analisando o circuito ao invés de analisar o sinal que a gente encontrou no nosso cálculo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário alguma coisa que vocês querem ver, algum conteúdo específico. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.